Se você quer descobrir quais são os 3 tipos de erro e como transformá-los em oportunidades de gerar engajamento, criar um ambiente seguro para que as equipes possam performar e descobrir o que faz algumas equipes performarem melhor e outras não, com a liderança pós-comando e controle, fique ligado, que esse episódio está incrível. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz a quem transforma, impacta e desenvolve o país. E estou aqui mais uma vez com meu amigo Igor. Tudo bem, Igor? Opa, Carlos, tudo ótimo. Estou aqui super feliz de gravar mais um episódio para fazer muito conteúdo, muita informação, um bate-papo gostoso e agradável, expandir aí, chegar longe e cumprir nosso propósito, nosso papel de inspirar as pessoas a desenvolverem as pessoas. É isso aí, estamos falando de pessoas e nosso tema hoje é liderar pessoas depois da era comando e controle. Uau, depois da era comando e controle. Será que isso é só um discurso que o pessoal fala, história de empoderamento, colaboração, estimular o protagonismo, ou a gente ainda vê muito uma gestão baseada em comando e controle? Olha, acho que a gente está em processo ainda, né, Carlão? É isso aí. Para falar sobre isso, estamos aqui com Dante Mantovani. Conheço o Dante desde 2008, né? Isso. E vocês conhecem ele desde 2010, né? 2010, nos congressos da ATD por aí, né? Revelou a idade, né? Vocês estiveram em Chicago, não foi a primeira vez? Exatamente. Que legal. Eu tive a oportunidade de fazer um programa, participar de um programa de formação em coaching na época, coaching integrado, e eu lembro que a gente estava lá como aluno, trocamos várias experiências, e ao longo dessa jornada você já vem há mais de 25, 26 anos atuando como executivo, como consultor. Hoje eu estou como consultor e como coach, né, atendendo diversas empresas nacionais, multinacionais, e está na jornada de autodesenvolvimento. Continua não só se desenvolvendo, mas estudando cientificamente. Está fazendo doutorado, né? Exatamente. Estou lá na FEA, estudando liderança. Ah, estou curioso para saber qual que é o tema. Então, Dante, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Uma honra estar aqui com vocês. Fiquei super contente aí com o convite. Espero estar à altura aí do que vocês estão buscando. Antes de te perguntar sobre, que eu estou curioso para saber o que você está estudando sobre liderança, na sua tese, quem é o Dante como ser humano? Fala um pouco de você que as pessoas não encontram no LinkedIn. Legal. Eu sou um cara assim curioso para estar sempre aprendendo, sempre me desenvolvendo, sempre. Eu acho que eu tenho um medo que é o medo da obsolescência. E acho que esse medo que me mobiliza a estar sempre em permanente estudo, né? Isso me faz jogar para frente e apesar do desconforto, que estudar não é fácil, né? Eu gosto de saber, de estudar não gosto muito, mas não encontrei um jeito ainda de plugar um pendrive e a gente fazer um download de informação, então tem que estudar. E eu gosto muito de transmitir também o que eu sei, né? Eu encontrei meu propósito por volta dos 40 anos, que passa por essa questão de você ajudar com que o outro cresça, você cresce junto, e ver uma pessoa, sei lá, que a gente fez a diferença na vida, não tem preço, né? E falando um pouco mais do lado pessoal, sou marido da Gisele, moro numa casa lá no Brooklyn, e pai de 2 filhas, Lilica e Larinha, da minha família multiespécie, né? 2 cachorras. Legal. Isso aí. E a sua tese? Conta pra gente, o que você está estudando no doutorado? Pois é, então, estou estudando a liderança, estou procurando olhar sobre um ângulo de, não só, assim, estuda-se muito características de personalidade do líder, eu estou procurando olhar a relação líder com o liderado, como é que essa relação acontece, dar mais foco nesse aspecto. E aí passa por Amy Edmondson, Segurança Psicológica, passa por Edgar Schein, aí, que é o Humble Leadership, que é o livro que eu trouxe, que eu estou lendo. É bem interessante, né? Você perceber, sair um pouco dessas questões de traços de personalidade e ir para como é que essa relação acontece e o que faz essa relação acontecer legal, né? E também estou olhando como é que está mudando o papel do líder. Porque o papel do líder no século passado, o que se esperava de um líder do século passado? Aquele líder que ele tem uma visão, assim, que ele sabe o que vai acontecer, é aquele líder que tem todas as respostas, e dava certo, né? Numa época que o mundo mudava um pouco mais devagar do que hoje. Mudava rápido, mas comparado com hoje não há nem sombra, né?
Só que hoje esse tipo de liderança não está mais funcionando. Então, eu também estou interessado em capturar como é que está sendo revisto o papel do líder. É isso aí. A gente vem vivenciando uma grande transformação, não só na atuação que está ligada à posição, né, do líder, que ali tem a ver com o poder institucional, mas nos papéis que o líder exerce, que é o que vai gerar influência para conseguir lidar com diversas gerações, com diversas culturas. E como é que você vê essa mudança, né? Porque você disse que no século passado a liderança era vista de um jeito e agora a gente tem visto uma transformação. Quais são as principais transformações que você tem percebido? Então, se você pensar, a questão de mudança, tem uma frase que é: a única certeza é a mudança. Essa frase tem mais ou menos 3.000 anos. Heráclito falou isso lá na Grécia, né? E o que mudou, então, para hoje? A velocidade com que as coisas mudam. E o que isso implica no papel do líder? A gente, além dele estar no momento em que as coisas mudam muito rápido, ele tem que lidar com um ambiente de entrega, de desempenho, e um ambiente de transformação. Desempenhar e transformar, só que ao mesmo tempo. E são dois pratinhos bem diferentes para equilibrar, né? Que um aqui é o dia a dia, o imediato, a minha entrega, mas eu tenho que estar com o olhinho lá no futuro para transformar. Então, já tem uma ambiguidade aí. Segunda ambiguidade, a gente está num momento em que é cada vez mais um ambiente multigeracional, né? Tem geração Baby Boomer até geração Z. Tem X, Y, Z e 4 gerações no ambiente de trabalho, que não era comum nos outros. Então, o líder também tem que se adaptar, se moldar, entender as gerações. E quando ele não entende, ele rotula. Não, porque velho não usa informática. Não, porque essa geração Z é mimimi. E rotular e carimbar só afasta e só atrapalha essa liderança. Então, só para dar um cheiro das coisas que eu estou vendo aí, e eu não quero dizer que é uma coisa assim que nunca ninguém viu, mas é um caldeirão que, quando a gente põe tudo junto, torna mais complexo. Ser líder no século XXI não é brincadeira. E uma das coisas que a gente tem visto muito nos desafios da liderança, o papel do líder, é de demonstrar vulnerabilidade, mas aí os líderes têm medo de demonstrar fraqueza, né? E aí existe um desafio de, como que eu vou me expor, como que eu vou assumir que eu não sei alguma coisa, né? Que eu acho que esse é um desafio, e continuar inspirando as pessoas. Como que você enxerga esse dilema da liderança, de vulnerabilidade, de fraqueza, e continuar inspirando? Ótima pergunta, Igor. Acho que é um tema bem interessante. A Brené Brown fala muito disso, né, da vulnerabilidade. Eu começo pensando assim, por quê? Antes de como ser vulnerável, por que ser vulnerável, né? Porque é um lugar desconfortável e que pode ser confundido com fragilidade, né? Aí eu volto para a questão do papel do líder. Qual que é o meu papel como líder hoje? Né? O líder do passado, que era comando e controle e dava todas as respostas, não era um líder que demonstrava vulnerabilidade. Pelo contrário. Ele não podia demonstrar. Não podia demonstrar, porque o líder tem que saber de tudo. Esse é o peso que o líder carregava. Só que não está dando mais certo. Nesse mundo que muda muito rápido, o líder está percebendo que ele não tem todas as respostas como ele tinha no passado. E para onde vai? Vou trazer um exemplo aqui de um vídeo que eu vi algum tempo atrás, que me inspirou, inclusive me direcionou para minhas pesquisas de liderança lá no doutorado. O nome da pessoa é César Gon. Ele é presidente da CIIT. Não sei se vocês já ouviram falar, uma consultoria de tecnologia brasileira que está presente nos Estados Unidos, na Europa. É uma empresa que cresceu bastante. Ele é de Campinas. O César falou, olha, em determinado momento eu percebi que a empresa cresceu e atingiu um porte e que eu estava atrapalhando meus funcionários. Ele falou assim, eu sentia que eu querendo dar todas as respostas, eu estava fazendo um desserviço, porque eles estavam lá no dia a dia com o cliente, não eu. Eu já não estava mais tão no dia a dia. Eles tinham as soluções e não eu. Então, ele falou, eu tive que me auto-preparar para me segurar, para parar de ficar dando micro-orientações demais. Claro, as grandes direções, sim, mas as micro-orientações, e deixar o time trabalhar
e trazer mais soluções, usar a inteligência do time. Não, isso, gente, é um lugar muito diferente. É um lugar desconfortável para o líder, porque, peraí, se o meu modelo de líder herói é aquele líder visionário que tem todas as respostas, eu ir para esse lugar de um líder que não tem todas as respostas que o time tem que dar, num primeiro momento pode ser algo que falava, então, eu não tenho mais valor? Para onde vai isso, né? E aí o César falou, mas eu me contive, eu me segurei e comecei a deixar o time trazer resposta e vi que isso estava funcionando. Ele falou, eu comecei a perceber que o time entendeu essa minha mudança quando eu entrei na sala e não ficou mais todo mundo em silêncio esperando ouvir eu falar. Eu era mais um. Quando eu percebi isso... Que é a distribuição da fala, né? Distribuição da fala é a distribuição do poder também, né? E ele fala, e o tempo todo eu tenho que estar me policiando, porque de vez em quando vem uma pergunta, chefe, o que eu devo fazer, né? Ele louco para dar resposta, né? Engenheiro como eu, que adora resolver problema, mas aí ele se segura e, né, espera a pessoa, provoca com que a pessoa pense, raciocine, enfim, obter o que tem de melhor na equipe. Então, para mim, o líder dos tempos de hoje é esse líder capaz de extrair o máximo da equipe, criar um clima onde você consegue trazer o máximo da equipe. E aí, respondendo a sua pergunta, entra a vulnerabilidade, que não é uma fragilidade, é o líder saber o que ele é bom. Porque fragilidade é você não ser bom em nada, né? Mas o líder é bom em alguma coisa. Agora, nem tudo você é bom. O que você não é bom? Por exemplo, eu acho que eu sou bom em aprender, eu sou bom em transmitir conhecimento, mas não sou bom em vendas. O Carlinhos é bom em vendas. O Carlinhos é um mestre de vendas. Tenho que aprender com o Carlinhos. E tudo bem. Eu não me sinto mal em ser imperfeito e admitir que eu não sou bom em vendas e eu vendo alguma coisa, senão não estava sobrevivendo, né? Mas eu acho que não é meu melhor skill. Mas essa consciência, qual é o seu melhor skill, qual que é o seu skill que não é tão bom e como você se complementa com a equipe, com aqueles skills. Então, a vulnerabilidade está nesse lugar. Faz sentido? Não? Muito sentido, eu acho que é. E aí, a era de comando e controle acabou mesmo ou isso é só papo de quem está olhando o futuro? Pergunta de $1 milhão de Carlinhos Cruz. Você enxerga que dá pra navegar com os dois universos aí? Se a gente fosse pegar os extremos, né? Comando e controle e o outro oposto, o caminho do meio? Eu acho que a gente está num caldeirão aí que tem de tudo, né? Porque o comando e controle não é que, assim, ele desapareceu, ele existe, né? Porque traz resultado. Só que à custa de quê? Quando você tem um líder mais comando e controle, ele consegue resultado à custa de obediência. Aí a pergunta que eu faço para o líder é, você quer um time de obedientes ou de comprometidos? O time de obedientes também dá resultado, só que quando ele sai de férias a coisa para, e aí ele fala, tá vendo? Eu sou necessário. Aí volta para o papo do Se eu não tô lá... Volta para o papo do papel. Tá vendo como eu sou importante? Cara, sem eu esse time não roda, né? E aí fica aquela profecia autorrealizável, né? Então, o líder comando e controle, sim, ele ainda tem espaço, ele dá resultado, só que é limitado. Ele não consegue obter o máximo de desempenho da equipe porque ele cria uma equipe de pessoas obedientes. E na velocidade... Qual que é o problema disso? Na velocidade com que as coisas mudam, quando eu preciso estar acompanhando e produzindo coisas novas, esse líder não consegue mais ter todas as respostas. Se ele não utilizar o conhecimento que tem do time, ele vai perder para outros líderes que fazem esse uso do time, que são vulneráveis e que são capazes de fazer com que aquela equipe trabalhe mais junta. A não ser que ele esteja num segmento que é um monopólio, alguma coisa que a concorrência não é tão intensa ou que a velocidade de mudança é muito baixa. Aí talvez ele consiga sobreviver no comando e controle. Por isso que ainda existe, mas eu acho que para o futuro cada vez menos relevância vai ter. Mas, por outro lado, também é um desafio. A hora que o líder precisa estar preparado para conseguir abrir esses espaços, porque às vezes viram aquelas discussões intermináveis e ninguém toma uma decisão, né? E às vezes o líder percebe esse papel, tem a necessidade desse papel de falar assim, gente, então já discutimos, a gente tem que ir por aqui. E em que momento você enxerga que o líder precisa tomar esse tipo de intervenção ou a discussão precisa continuar
Quando a gente dá um basta naquelas discussões intermináveis e não se decide nada? Eu acho que tem que ter o combinado, né? Ao final do nosso encontro, o que a gente quer decidir aqui? Porque fazendo um combinado, o líder não precisa impor e tomar para ele de novo o comando da palavra, né? E ele está mais lá como um facilitador também. Claro que de vez em quando pode ser que tenha alguma coisa que é uma coisa tão complexa, vai ter implicações que só ele, na alçada dele, tem condição de vislumbrar, aí tudo bem, ele pode trazer mais um elemento, mas ele está sempre trazendo para si a palavra final, tem que tomar esse cuidado de não desempoderar as pessoas e não virar aquele jogo assim. Não, gente, eu quero o input de vocês, eu quero ouvir sim tudo que vocês têm para falar. E aí as pessoas falam, bom, já entendi, jogo de adivinha, a gente tem que falar o que ele está pensando, né? Eu acho que o ponto-chave é não desempoderar as pessoas, né? Você não tirar a autoridade da equipe. Tem uma história, não sei se eu já comentei com você, Carlos. Um encontro da BTD, teve uma palestra do fundador da Embraer, fugiu o nome dele, Osiris Silva. E eles estavam definindo o projeto do Embraer, agora que virou esse sucesso, se eles iam colocar a turbina na asa ou na cauda. Aí estava lá uma discussão, eles ficaram... Eram véspera de feriado, então eles começaram a reunião na segunda-feira e foram até terça-feira, e todos os engenheiros discutindo se a turbina ficava na asa, na cauda, os prós e os contras, até que na quarta-feira, véspera do feriado, a senhora que ia encerrar, já discutimos o suficiente, temos prós e contras, mas a decisão é minha, a turbina vai na asa e está resolvido. E aí ele falou assim, foi bom, porque foi no final de semana, então teve um feriado, na segunda-feira já estavam as pessoas mais calmas, mas ainda tem gente que me encontra nos corredores da Embraer e fala assim, olha, a turbina devia ficar na cauda. Ele acabou dando uma canetada. Ele deu uma canetada porque... Às vezes a gente percebe, enquanto líder, que tem aquele ponto de que ninguém está abrindo mão do seu ponto de vista. E é um dilema grande de como a gente... puxa, eu preciso interferir, mas já ficamos 3 dias discutindo isso. Mas se ele não exerce, pode ser que não dê tempo de tomar decisão e ele precisa se posicionar naquele momento. Então, assim, talvez se virou crise, aí ele tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Então, às vezes, esse papel do líder... de certa forma, autoritário, talvez ainda existem em alguns momentos e vai ser relevante, mas a questão é a dosagem, a dosimetria. E a pergunta que eu faço assim, é uma coisa ou outra, ou é uma coisa com outra? Porque, pegando os estilos de liderança, tem um estilo, às vezes, que é mais diretivo, você tem um estilo que pode ser coercivo, dependendo, né, você precisa corrigir, às vezes, ações críticas. Como é que você enxerga? Você enxerga que isso é um movimento? Bom ponto, Carlinhos. É a questão do líder saber ler o contexto, né? Estou aqui num contexto de aprendizado, de empoderamento, beleza. Está numa crise, está pegando fogo em algum lugar. Aí não dá para ser muito democrático, aí tem que ser diretivo. Agora, eu conheço o líder que ele tem aquela estratégia de deixar criar uma crise para ele poder exercer o que ele gosta, que é ser mais diretivo. Então, ele é o líder que ele abandona e depois ele comanda. Agora, você imagina uma empresa que tem milhares de funcionários pelo Brasil e que a alta liderança vem de um modelo de fazer gestão muito baseado em comando e controle e tudo mais. E aí você tem uma geração que é um novo time de profissionais que estão lá na operação, na linha de frente, e que estão muito mais acostumados a ter muito mais acesso, a ter liberdade, querem feedback com muito mais frequência, querem participar, querem ter um porquê. E você tem uma liderança intermediária que está administrando a pressão entre a turma da operação que está espremido ali. E ao mesmo tempo, porque esse é alguns desafios que eu vejo, e eu já recebi aqui na Bravend, né, a gente está até trabalhando num projeto que tem esse desafio, que é como que a gente faz para essa liderança tática lidar com essa pressão e ao mesmo tempo ter uma liderança mais horizontal, se empoderar e não só ficar esperando o direcionamento de cima. Você acha que isso é possível? Não é? De onde vem a cultura da organização? Né? Quem emana a cultura normalmente é o pessoal... Top-down. Top-down, né? Então, numa cultura muito centralizadora, a liderança média, como você falou, fica mais espremida. Não é fácil, né? Você está o tempo todo sendo microgerenciado e não microgerenciar para baixo, né? Haja
autoconhecimento e sabedoria, né? Uma das coisas que eu acho que pode ajudar nesse sentido é talvez entender as necessidades, né? Entender a necessidade de controle. Por que tem essa necessidade de controle? Está com medo do quê? A comunicação não violenta aí entra numa ferramenta muito legal. Você já ouviu falar da CNV? Uhum. De entender qual que é a necessidade. Mas dá umas dicas aí, dá umas dicas para quem está nos escutando ou nos assistindo. O que é isso? É entender qual é a necessidade da pessoa que está comandando. Ele está com algum medo por trás. Com medo de que o resultado não vai ser atingido, né? Então, tá bom. Como é que a gente pode endereçar essa necessidade e esse sentimento de uma outra forma? Podemos combinar de uma outra forma o reporte? É tentar negociar, entendendo e reconhecendo que o outro tem legitimidade no que ele tem de medo de necessidades e você também colocar as suas, né? E a CNV ajuda a tornar essa conversa menos de trincheira, né? Eu aqui e você ali, a gente fazer uma coisa funcionar mais integrada, mais junto. E esse CEO talvez ele se sensibilize caso ele perceba que o jeito dele comandar e liderar pode estar tendo perdas. De que sentido? Perda de talento. Os melhores das novas gerações indo embora, turnover de talento. Fica só os obedientes e os mais high potential, os futuros líderes, estão espirrando da organização. Aí talvez possa ser algo de, preciso rever os meus conceitos e se abrir um pouco mais para fazer alguma mudança, né? Senão ele vai falar, para quê? Do jeito que eu estou fazendo está funcionando. Agora, liderança se ensina, liderança se aprende na prática, e o que hoje tem se estudado de liderança é o que escreveram de referências lá atrás. Como é que você enxerga isso? Eu acho que liderança se ensina, a gente consegue aprender, senão eu nem seria consultor, nem seria coach, né? Eu vejo na prática que é possível ensinar. Tem traços de personalidade que podem favorecer, ser mais bem vistos na organização. Tipicamente, quem entende de DISC, né, as organizações gostam de alto D, alto I, porque o alto D tem aquela coisa da competitividade, o alto I do carisma, então equilibra a areia com a graxa, aquela coisa. Mas a gente, quando vai fazer estudo científico e vê na prática, você tem líderes com todos os tipos de perfil, inclusive alto S, alto C também, alto conformidade e estabilidade, para quem conhece o DISC. Ou seja, não há uma correlação tipo de personalidade com alta performance. O projeto Aristóteles do Google, vocês já ouviram falar, não? O projeto Aristóteles do Google é assim, Google quis levantar quais eram os fatores que identificavam alta performance nas equipes. E aí foram olhar traço de personalidade do líder e descobriram equipes que tinham líderes de um determinado jeito. Então é isso. Mas foram olhar outras equipes e o traço de personalidade completamente oposto. Então não é isso. E tinha... O que é estudo científico? É hipótese, né? Então a hipótese, traço de personalidade, caiu para o chão. Então vamos olhar a equipe. A composição da equipe, tipo de personalidades da equipe, não deu certo. Todo mundo que estudou na mesma escola, não deu certo. Então vamos olhar, todo mundo vai para o happy hour, todo mundo é amigo depois do expediente, também não deu certo. Quando eles estavam quase desistindo de fazer essa análise, veio alguém que leu o paper da Amy Edmondson de 1999 sobre segurança psicológica e falou, vamos analisar a segurança psicológica. E apareceu, dentre outros fatores, não é o único, mas é o fator que tinha maior correlação das equipes de alta performance com as equipes de performance mediana. Um grau de segurança psicológica que quer dizer, criemos um ambiente onde as pessoas não têm medo de propor uma ideia diferente, ainda não testada, não têm medo de apontar um erro do outro, não tem medo de ter voz, de se posicionar quando não concordam com algo, né? Então, essa segurança interpessoal, esse correr risco interpessoal, foi o fator de maior taxa de correlação. Claro que tem outras coisas, tem que ter clareza do que eu tenho para fazer, tem 5 outros fatores, se eu não me engano. Mas segurança psicológica foi o que tinha mais correlação. Então, essa é uma das coisas práticas que um líder pode buscar hoje criar com a equipe, né? Como que eu crio segurança psicológica? Tem alguma dica? Por exemplo, incentivando as pessoas a trazer solução nova.
a cometer o erro inteligente, que é aquele erro que aparece quando eu estou tentando implantar uma coisa nova e não deu certo na primeira, não deu na segunda, porque nunca ninguém fez antes. Se a equipe só procura sugerir coisas que são mais fáceis e mais que tem mais probabilidade de dar certo, provavelmente essa equipe não tem segurança psicológica e está com medo de ousar um pouco mais. Agora, no mestrado, quando eu fiz uma pesquisa com a geração Y brasileira. Um dos fatores que apareceu que gera comprometimento relacionado à postura do líder foi justamente o líder que incentiva essa galera da geração Y a buscar uma solução nova para um problema antigo. E eu ouso dizer que isso não vai ser só com a geração Y, com a Z também vai acontecer a mesma coisa. Mas aí eu estou falando, com base em dados, foi com a geração Y, né? É interessante. E acho que tem uma coisa que eu tenho refletido muito, que é essa coisa do precisamos acolher o erro, incentivar o erro. Soa tão doído no meu ouvido. Não, incentivar o erro? Não vou incentivar o erro. A gente tem que incentivar o aprendizado a partir do erro, né? Porque eu não quero que o piloto do avião tá lá e resolva, deixa eu ver se eu der uma empinada para cá, vai acontecer o quê? Né? Mas eu acho que o papel do líder de criar um ambiente onde um ambiente de experimentação, um ambiente, aqui pode errar, né? Aqui o erro é bem-vindo. Algumas coisas a gente não pode repetir um erro que a gente já aprendeu. Então esse já saiu dessa caixinha. Agora você tem ambientes. Criar esse ambiente acho que é importante. E tem ambientes que são mais que tem uma intolerância menor ao erro. Hoje, por exemplo, eu estava antes de vir para cá gravar numa reunião com uma especialista que atua na área de gestão de mudança de um dos principais redes de saúde de hospitais aqui do Brasil, para desenvolver um trabalho de negociação, um projeto para prepará-los para negociar, e tem muitos médicos. Ela falou, e aí foi engraçado que ela verbalizou, falou assim, e nosso público quer e prefere ir direto ao ponto. Inclusive, o perfil deles, ela verbalizou isso. Eles não podem errar. Então, eles têm uma objetividade. Ela estava comentando um pouco, né? Mas olha só a visão. Você acha que a formação, ou dependendo da profissão, isso acaba sendo... Né, você pega, por exemplo, polícia militar, exército, bombeiros, e aí você vai para um lado mais artístico, que você tem a diferença de uma orquestra para uma banda de jazz. Boa. Uma tem mais liberdade, a outra tem que seguir uma regra, né? Aí acho que vale a pena a gente distinguir, então, os tipos de erro. Tem 3 tipos de erro. Aquele erro que é o erro que é uma falha evitável. O processo já está definido. Você já sabe que o paciente tal tem que tomar um remédio tal depois da cirurgia tal, já está mais do que sabido disso. Você já sabe que o piloto de avião tem que seguir aquele protocolo com a torre de controle. Você já sabe que piloto de Fórmula 1 tem que esperar acender a luzinha para sair quando acabou o pit stop, enfim. Sabe aqueles processos bem definidos? Esse erro evitável a gente não quer que ocorra. Mas, se eu tenho um ambiente de segurança psicológica, aconteceu aquele erro, o que nós vamos aprender para que ele não ocorra mais? E não aberta a temporada de caça aos culpados e todo mundo escondendo o erro embaixo do tapete. Erro tipo 2 é aquele erro que é falha complexa, queda do avião. Nunca é só uma causa. É o piloto que estava distraído, mas o copiloto também estava lá atrás conversando com o passageiro e falhou o tubo de pitot para medir a pressão e falhou mais outra coisa, a torre de controle. Então, uma série de coisas encavaladas que gera o erro complexo. Também não é um erro que a gente quer que ocorra, mas eu já cansei de ver em organizações se crucificarem culpados por erros complexos, que na verdade não era culpa da pessoa, mas todo mundo tirou, sabe o TSR, tirar o seu da reta? Todo mundo usou a técnica TSR, tirou da reta, e aí sobrou para um coitado que foi crucificado no sentido de desligar da organização, o processo não foi resolvido e o erro continuou. Segurança psicológica faz também com que a gente foque mais em encontrar os problemas, ser duro com os problemas e não com as pessoas. E, finalmente, o terceiro tipo de erro, que é o erro inteligente, que aí é o erro procurando uma solução nova, uma inovação. O presidente da Eli Lilly, que é uma farmacêutica, ele comemora todo final de ano
o indicador de quantos erros inteligentes a gente teve ao longo do ano, porque é uma empresa que vive de inovação e se está tendo pouco erro inteligente é porque nós estamos com medo de Ele mede os erros inteligentes. mede os erros e comemora, ainda bem que O estamos... que é um erro inteligente? É o erro de você, por exemplo, eles criaram um medicamento para curar câncer de pulmão e lançaram no mercado, não estava tão maduro o suficiente e não curou todos os pacientes que deviam ser curados. Aí eles descobriram que estava faltando uma determinada enzima, que aquela porcentagem de pacientes que não foram bem-sucedidos, se colocasse essa enzima no medicamento, aí resolvia. Então aí ele considera erro inteligente porque a gente melhorou, aprendeu. Aprendeu. Tá. Erro inteligente. Elon Musk soltando aquele foguete lá, o SpaceX lá, e ele explodindo e o Elon Musk olhando, legal. Temos mais dados para aprender vamos para a próxima, né? E não tipo, que droga, por que foi explodir? Já é esperado. Tem uma história do Thomas Edison, né, o que inventou a lâmpada, que falou, pô, mas você Boa. tentou tantas vezes inventar a lâmpada, falhou tantas vezes, falou, não, eu descobri 1000 e tantas vezes, não lembro qual. Tem Quantas tantas formas de não fazer uma lâmpada. Não fazer uma de lâmpada. que não fazer uma lâmpada. Bom, nosso papo tá maravilhoso e acho que você ia falar alguma coisa, né, antes de ir pro T&D. Só para falar para você daquela parte que você perguntou sobre o ambiente médico, né? A Image Monson, ela estudou a segurança psicológica em ambientes médicos. E ela, ao fazer aquele paper de 99, ela identificou uma coisa muito interessante. As equipes de alta performance médica, o que é alta performance médica? É que o paciente não morre, que sai mais rápido do hospital, enfim. Alta performance médica, as de baixa performance médica, ela correlacionou com uma série de fatores e um dos fatores que apareceu que estava estranho é que a equipe de alta performance errava mais. Ela falou, não, peraí, tá errado. Pediu lá para o estagiário dela rever todos os dados de novo, olhou, não, é isso mesmo. Então, onde que está o problema? Aí que ela entendeu que as equipes de alta performance, não é que elas erravam menos, é que elas reportavam mais o erro. As de baixa performance, não é que erravam menos, elas escondiam mais o erro embaixo do tapete e morria mais gente por causa disso. Como é que é isso na prática? Eu conto isso nos meus treinamentos. Imagine uma enfermeira vendo um cirurgião prestes a entrar numa sala de cirurgia. A 5ª cirurgia dele do dia. Ele está cansado, está com a cabeça a milhão. O que o cirurgião tem que fazer antes de entrar na cirurgia? Lavar a mão, né? Ela viu que ele não lavou a mão. Doutor, não esquece de lavar a mão, hein? Aí ele... Reação 1. Doutor 1. Quem é você para dizer o que eu, formado em medicina, e que eu devo fazer? Reação 2. Puta, obrigado por ter me avisado. Por ter me avisado. Você acaba de salvar uma vida. Daqui a pouco ele tem uma infecção, tem... A enfermeira que ouviu o comentário 1 jamais vai fazer outro apontamento. Por quê? Porque ela não tem segurança interpessoal. Eu vou correr o risco aqui de ser escorraçada, passar vergonha, tomar uma pontuação baixa. A enfermeira tipo 2 vai ser incentivada a fazer esse tipo de comportamento. Essa é a diferença entre ter segurança psicológica e não ter segurança psicológica, também no ambiente de saúde. Perfeito. Muito bom. Uma aula, né? Uau. Sensacional. Imagina. Vamos pro nosso Tome Devolve? Mas já, pô, a gente... Já. O papo vai... Voou. Um monte de coisa. Bora lá. Gestão do tempo. O que representa para você? Fale uma palavra. Prioridade. Comunicação não violenta. Aprendizagem. Reunião online. Não aguento mais ver telinha. Encontro presencial. Aí sim. Isso aí, como é que as pessoas te encontram, Dante? Pode me encontrar... Olha, basicamente eu gosto de contatos pelo LinkedIn. LinkedIn. O Instagram, é um brinquedo para você lá? LinkedIn. Eu sou mais ativo no LinkedIn, né? No Instagram eu não sou tão ativo. Tem até conta lá, mas eu posto mais frequentemente no LinkedIn. Só procurar Dante Mantovani. Isso aí. Isso aí. Muito bom, né, Igor? Pô, sensacional. O papo... As nossas conversas, Dante, são sempre muito enriquecedoras e que bom, obrigado. Valeu muito a pena mesmo. Deu para aprender muito. Legal. Dante, muito bom te reencontrar. Tô curioso aí, porque esse livro eu não li ainda. Uma honra. Já tem em português até. Hein? Já? Em português é como? Liderança humilde. Liderança humilde. Liderança humilde. Opa, interessante. E aqui
conversa um pouco com tudo que a gente está falando aqui, né? Liderança humilde no sentido de o líder ter a humildade de admitir o que ele não sabe, e isso não como uma fragilidade, mas como uma força. Mostra o livro aí em inglês pra turma, pra aquela câmera ali. Essa aqui. Isso, pode ser a do meio aqui, ó. Humble Leadership. É isso aí, em Boa. português é liderança humilde. Liderança humilde. Edgar Schein, gente, é aquele cara que escreveu sobre as âncoras de carreira, que escreveu um dos modelos de análise de cultura organizacional. Eu sou fã do Schein. E ele e o filho dele escreveram esse livro aqui. Ó, já achei aqui, ó, Edgar Schein, é isso aí. Muito bom. Capa vermelha, ó. Grande Muito mestre. bom, já vou comprar aqui, ó. Boa dica. Muito bom, Dante, obrigado. Grande abraço. Obrigado. E você que está nos assistindo, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque semanalmente tem um episódio, sempre com muita novidade, com muito conteúdo rico e relevante. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.